Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio do céu porque gosta de mim. Meu amigo é Jesus, foi criança também. Sejam bem-vindos ao nosso clube de festa de Natal. E é isso mesmo, presente fora do comum. Que presente será esse? Nós vamos aprender durante o nosso clube. Muito bem, mas antes de começar o nosso clube propriamente dito, nós vamos orar. Orar é falar com Deus. Então nós vamos pedir a Deus que nos abençoe no nosso clube e agradecer porque nós estamos aqui, ok? Então vamos lá. Junta suas mãozinhas, fecha os seus olhinhos. Querido Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui no clube de festa de Natal e obrigada porque pudemos chegar bem e nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. E para que o nosso clube seja, bem legal, nós vamos ter algumas regrinhas. As regras fazem parte da nossa vida, não é? Então, nós vamos ter as regras. E quais são as regras? Regra número 1. Isso, ficar quietinho durante a lição bíblica, durante as orientações. Na hora do cântico, pode cantar. Quando a gente perguntar alguma coisa, pode responder. Mas para responder, levante a sua mão. Isso, levante a sua mão para que a gente possa ouvir sua voz. Senão todo mundo fala junto e não dá certo, não é? E fique bem quietinho no seu lugar, certo? Se precisar sair, levanta a mão. Se precisar falar, levanta a mão. E sabe qual é a outra regra? Vamos nos divertir também aqui no nosso clube. E para que a gente possa se divertir, as regras têm que ser cumpridas, obedecidas, ok? Muito bem. E vamos começar fazendo uma brincadeira. A brincadeira se chama Vá para lá, se. Então é o seguinte, todos fiquem do lado de cá. Isso, levanta do lugar e fica do lado de cá. Muito bem. Quando eu falar, por exemplo, vá para lá, se você gostar daquilo, você vem para o lado de cá, tá certo? Se você não gostar, você fica onde você está. Vamos lá. Vá para lá, se você gosta mais de sorvete do que de bolo. Uau, quanta gente! Vocês gostam mais de sorvete, né? Outra lá, fiquem aí mesmo. Agora voltem, todo mundo para cá e vamos continuar. Vá para lá se você prefere fazer a tarefa da escola a arrumar o quarto. Essa é difícil, hein? Você gosta mais de fazer a tarefa da escola ou de arrumar o quarto? Ficou meio dividido agora o grupo. Volta todo mundo. Mais uma. Vá para lá se você tem um animal de estimação. Muitos têm animal de estimação. Que legal. Mais um. Voltem. Ótimo. Vá para lá se você gosta de ouvir histórias da Bíblia. Que bom! Muitos, não é? Por isso que você está aqui, porque nós vamos ouvir uma história linda da Bíblia. Mais duas, tá bom? Vá para lá se o Natal é o seu feriado favorito. Muita gente, né, gosta do Natal, legal. E a última, vá para lá se você ama Jesus. Que bom, né? Não ficou ninguém do lado de cá. Todo mundo gosta de Jesus. E agora nós vamos aprender um
cântico que nos fala sobre o Natal. Vamos ouvir bem quietinhos esse cântico e quando a tia Kel te falar, você pode também cantar com ela, tá bom? Então vamos para o nosso cântico? Crianças, ouçam esse som. Quando eu ouço sinos como esse, eu lembro das músicas de Natal. Eu gosto muito de músicas de Natal. Você gosta de músicas de Natal? Hoje eu quero ensinar para vocês uma linda música de Natal. Eu vou colocar aqui para que você possa escutar. Ouça com bastante atenção. E enquanto você escuta, pode acompanhar a letra olhando para esse visual. Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio do céu porque gosta de mim. Meu amigo é Jesus, foi criança também, foi nascer em Belém, no presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio me abrir o caminho do céu. Meu amigo é Jesus, pra levar-me para o céu. Neste mundo nasceu o presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio me abrir o caminho do céu. Meu amigo é Jesus, pra levar-me para o céu. Neste mundo nasceu o presente de Deus. O presente de Deus. Que linda música, crianças! Ela fala sobre o perfeito Filho de Deus que veio ao mundo. Sim, Jesus veio ao mundo como um bebê. Por isso, nesse cântico fala pequenino nenê. E quando ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura, que estamos chamando aqui de bercinho de palha. E ele veio ao mundo como uma demonstração do grande amor que Deus tem por você. Crianças, Jesus veio ao mundo. Sim, o perfeito Filho de Deus recebeu o nome de Jesus. E ele foi criança também. Teve a sua idade, inclusive, mas ele nunca fez nada de errado. Ele é o perfeito Filho de Deus. E ele nasceu lá numa cidade chamada Belém, lá na terra de Israel. Então, ele nasceu em Belém. Ele é o presente de Deus para as pessoas. Crianças, a segunda parte dessa música fala que ele veio abrir um caminho para o céu. O céu é a morada de Deus, o lugar onde Deus vive. E é um lugar perfeito, assim como Deus é. Por isso, o pecado não pode entrar no céu. E todas as pessoas são pecadoras. Eu, você, e pelas nossas próprias forças não conseguiremos chegar ao céu. Por isso, Deus preparou um caminho. Jesus é esse caminho. Ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou, recebendo o castigo que o seu pecado merecia. Ele pode levar você para um dia morar com Deus no céu, porque ele veio ao mundo. Ele é o presente de Deus. Então, se você ainda não recebeu esse presente, precisa recebê-lo para ter os seus pecados perdoados. Você precisa reconhecer que é pecador,
a acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados. Então, hoje, preste bastante atenção, porque você ouvirá mais sobre aquilo que Jesus fez por você. Receba-o hoje e os seus pecados serão perdoados. E se você já recebeu esse presente, você já tem os pecados perdoados. Você pode viver uma vida dizendo sim para aquilo que Deus quer que você faça. Diga sim para o que Deus quer que você faça. E hoje você vai ouvir mais também sobre como fazer isso. Vamos ouvir mais uma vez essa música, só que dessa vez você pode cantar junto. Tente cantar junto, pensando também na linda letra dessa música. Vamos lá! Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio do céu porque gosta de mim. Meu amigo é Jesus, foi criança também, foi nascer em Belém, o presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio me abrir o caminho do céu. Meu amigo é Jesus, pra levar-me para o céu. Neste mundo nasceu o presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio me abrir o caminho do céu. Meu amigo é Jesus, pra levar-me para o céu. Neste mundo nasceu o presente de Deus. Presente de Deus. O presente de Deus. Que maravilha! Jesus é o presente de Deus. Olá, crianças! Vocês gostam de receber presentes? Ah, eu também gosto muito de receber presentes. E está se aproximando um feriado. Nesse feriado, as pessoas trocam presentes umas com as outras. Eu vou contar até 3. E quando eu terminar, eu quero que vocês me falem que feriado é esse que as pessoas dão presentes umas para as outras. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem, crianças! Esse feriado é o Natal. No Natal, as pessoas gostam de dar e de trocar presentes umas com as outras, porque quando você dar presente para alguém, é uma maneira de demonstrar que você ama e se importa com essas pessoas. E existe alguém que também ama e se importa muito com você. E esse alguém quer te dar o melhor presente de todos. Esse alguém é Deus. Deus, ele é criador. Ele criou todo o universo. Ele criou os animais, as plantas, os oceanos e ele também criou você. E esse Deus que é criador, ele ama você. E você pode dizer junto comigo: Deus me ama. Isso mesmo, ele ama você. E esse amor de Deus está escrito em um livro muito especial. Esse livro é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus, ele é santo. Isso significa que ele é perfeito. Tudo que ele faz é certo, é justo e bom. Ele é verdadeiro. E tudo que também está escrito aqui em sua palavra é verdade. E eu quero ler aqui na minha Bíblia para vocês um versículo que está em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Diz assim:
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha só, o próprio Deus está dizendo que ele ama você. E esse amor de Deus não tem fim. É um amor que começa aqui, nesse mundo, e que dura para sempre no céu. E o céu é a casa perfeita de Deus. É o lugar onde ele está preparando para os seus filhos. E Deus, ele ama você mais do que qualquer outra pessoa poderia amar, porque esse amor de Deus é grande como ele. E sabe, crianças, você e eu não merecemos esse amor de Deus. Não merecemos esse presente que ele oferece. Você está curioso para descobrir que presente é esse que ele oferece? Então, pouco a pouco, nós vamos desembrulhar aquele presente que eu mostrei para vocês. E olha só, eu desembrulhei aqui a primeira parte desse presente. Vejam, aqui é Maria. Um anjo foi falar com Maria e foi dizer que ela seria a mãe do Filho de Deus. Maria viveu mais ou menos há 2000 anos atrás, há muito tempo. Ela foi uma pessoa verdadeira, ela existiu. Assim também como essa história que eu estou contando para vocês é verdadeira. Maria era uma jovem bondosa, amorosa e obediente a Deus. E por isso Deus escolheu Maria para fazer parte de um plano muito perfeito. E certo dia, enquanto Maria estava tranquila em sua casa, o anjo apareceu para falar com ela. Provavelmente Maria deve ter ficado um pouco assustada, não é mesmo? Afinal, um anjo é um mensageiro de Deus. Ele leva a mensagem de Deus para as pessoas. E ele disse assim para Maria: Maria, você vai ser a mãe do Filho de Deus. E ele explicou que esse Filho de Deus seria colocado ali na barriguinha de Maria pelo próprio poder de Deus. E ele também disse que esse bebê não teria um pai humano, como eu e você teríamos. O próprio pai desse bebê seria o próprio Deus. Deus usaria o poder dele para fazer isso. Mas você está achando que isso é algo fora do comum? Realmente, não é? É algo fora do comum. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Você acha que Maria disse sim ou ela disse não para Deus? Se você acha que Maria disse sim para Deus, toque com o dedo no seu nariz. Agora, se você acha que Maria disse não, coloque a mão na sua cabeça. Quero ver quem acertou. Ah, você que disse sim e que tocou o dedo no seu nariz, acertou. Maria disse sim para Deus. E você, que é uma criança, que já creu em Jesus como seu Salvador, você também pode dizer sim para o que Deus quer que você faça. E sabe, não basta somente saber o que Deus quer que você faça. Você precisa obedecer aquilo que Deus diz em sua palavra. Em João 14:15 está escrito assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mandamentos são as leis de Deus, aquilo que ele deixou em sua palavra, tudo aquilo que é bom, para que você obedeça. Então, se você ama a Deus, você precisa obedecer aquilo que está na sua palavra. E Deus deseja que você obedeça aos seus pais sem discutir. Ele também quer que você ame as pessoas, mesmo quando elas são malvadas com você. E ele também quer que você perdoe as pessoas como um dia ele perdoou você. Eu sei que nada disso é fácil, não é mesmo? Mas lembre-se, se você já creu em Jesus como seu Salvador, diga sim para o que Deus quer que você faça. E Maria, ela também disse sim para Deus. Ela estava prestes a descobrir algo muito importante. Vamos desembrulhar mais uma parte do presente e saber o que estava acontecendo aqui com Maria? Olha só, o anjo que tinha aparecido para Maria também apareceu para José. E ele deu uma notícia para José, dizendo que Maria seria a mãe do Filho de Deus. E esse anjo disse para José não se preocupar, porque foi o próprio Deus quem havia colocado esse bebezinho na barriga de Maria. Então, tanto José quanto Maria estavam aceitando aquilo que Deus tinha dito para eles. Vamos ver aqui o que o anjo falou para José?
Está escrito aqui em Mateus 1:21. Olha só o que o anjo disse. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então José deveria dar o nome àquele bebê de Jesus. E o nome Jesus tem um lindo significado. Significa Deus salva. Sabe por que o nome Jesus tinha esse significado? Porque ele tinha enviado Jesus a esse mundo para salvar você do seu pecado. E sabe, o pecado, crianças, é um problema terrível. O pecado é tudo aquilo que você faz que é contra a vontade de Deus. Quando você ganha um presente de Natal e você fica triste achando que o presente do seu amigo foi melhor do que o seu, isso é ciúmes. Isso também é pecado. Quando você rouba alguma coisa ou mente, isso também é pecado. E quando você pensa coisas maldosas de outras pessoas, mesmo quando você não faz maldade com essa pessoa, isso também já é pecado. E ninguém precisou ensinar você a pecar. Você peca porque você já nasceu com a natureza pecaminosa, que é o desejo de fazer as coisas erradas, o desejo de fazer as coisas do seu próprio jeito. E olha o que diz aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Quando o papai ou a mamãe trabalham, no final ou no início do mês, eles recebem um salário, o pagamento pelo trabalho deles. E o pecado, ele também tem um pagamento, mas é um pagamento muito ruim. É a morte, que significa ficar separado de Deus para sempre. E por isso, Deus decidiu mandar Jesus ao mundo para salvar as pessoas dos seus pecados. Vocês lembram? Maria e José disseram sim para o plano perfeito de Deus. E já haviam se passado cerca de 9 meses. Maria já estava com a sua barriga grande e o bebezinho estava pronto para nascer. Mas sabe, aconteceu um problema. José e Maria precisavam fazer uma viagem de volta para Belém. Belém era a cidade onde José havia nascido. E eles precisavam voltar para lá para fazer algo que se chama censo. O governo do país precisava contar todas as pessoas que nasceram naquela cidade. Então, cada homem tinha que pegar a sua família, voltar para aquela cidade para poder ser contado pelo governo. Imagine, Maria já com 9 meses, com aquela barriga grande, perto do bebezinho nascer, tiveram que viajar. E eles começaram a bater nas portas das hospedarias. Mas em cada porta que eles batiam, todos diziam que já estava tudo cheio. Foi então que eles encontraram um lugar junto aos animais. E foi lá que Maria e José ficaram. E sabe o que aconteceu quando eles encontraram esse lugar? Maria deu à luz ao Filho perfeito de Deus. Vamos desembrulhar mais uma parte do presente e saber aonde foi que Maria colocou o bebezinho Jesus? Olha só, crianças! Maria enrolou o bebezinho Jesus em panos para ele ficar bem quentinho e colocou ele em uma manjedoura. Manjedoura era uma caixa onde as pessoas colocavam comida para os animais se alimentarem. Então Jesus não teve um bercinho como você. O berço dele foi uma manjedoura. E sabe, depois disso, essa maravilhosa notícia precisava ser anunciada para alguém. E para quem que vocês acham que Deus anunciou essa notícia primeiro? Talvez você pense, ele deve ter anunciado para reis, pessoas da realeza, pessoas importantes. Mas olha, não foi para os reis que ele anunciou essa notícia. Um anjo também apareceu a um grupo de pessoas e ele contou a notícia de que o Salvador do mundo havia nascido. E quando aquelas pessoas ouviram a notícia, eles ficaram até um pouco assustados, mas também ficaram felizes com aquela notícia. E logo depois que eles ouviram isso, apareceram mais anjos nos céus e eles começavam a adorar. Eles diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens.
E logo depois que eles ouviram essa notícia, eles foram depressa até Belém para ver aquele bebezinho. Então, vamos desembrulhar mais uma parte do presente e descobrir para qual grupo de pessoas que o anjo deu aquela notícia? Veja bem, o anjo deu a notícia para os pastores. Esses homens eram pastores de ovelhas. E nessa época, os pastores de ovelhas não eram muito populares. Como eles passavam o dia cuidando das ovelhas, eles não tinham cheiro muito bom e também viviam sujos. Mas veja bem, Deus escolheu esses pastores para ver o seu primeiro presente, que foi quem? Jesus. Sabe por que Deus fez isso, crianças? Porque o presente de Deus é para todos. O presente de Deus é fora do comum. Deus não se importa com a sujeira das pessoas, se elas não estão assim muito cheirosas. Ele se importa e ama as pessoas. E sabe, depois que esses pastores ouviram e viram o bebezinho Jesus, eles ficaram tão felizes e logo eles voltaram e contaram para muitas outras pessoas sobre o que havia acontecido. Jesus é o nosso melhor presente. E se pensarmos em presentes comuns, presentes que todo mundo tem, são presentes que não duram. Às vezes você ganha uma comida, um chocolate e logo se acaba. A nossa roupa pode se rasgar, ficar velha, não vai durar, não é mesmo? Mas Jesus é o presente eterno, é um presente que vive para sempre. E Jesus, ele não ficou para sempre um bebezinho, ele também foi crescendo. E quando ele se tornou adulto, ele cresceu e fez muitos milagres. Ele fez pessoas cegas que não podiam enxergar voltar a enxergar. Ele também fez pessoas paralíticas voltarem a andar. Muitas pessoas amavam Jesus e gostavam de ouvir o que ele falava. Mas sabe, tinha pessoas que não acreditavam em Jesus, não gostavam do que ele falava, não acreditavam que ele era o perfeito filho de Deus. E sabe o que aquelas pessoas más fizeram com Jesus? Bateram em Jesus, cuspiram Jesus, zombaram dele, pregaram as suas mãos e os seus pés em uma cruz. E tudo isso, crianças, fazia parte do plano perfeito de Deus. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele nunca fez nada de errado. Ele tomou o castigo no meu e no seu lugar. E ele fez isso sem que ninguém tivesse obrigado ele. E quando ele sofreu, foi machucado, ele derramou o sangue dele por mim e por você. E a Bíblia diz que se o sangue de Jesus, que é perfeito, não fosse derramado, o seu pecado não poderia ser perdoado. E Jesus morreu para me salvar e salvar você do pecado. Olha só o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Madeiro é a cruz. Jesus levou os nossos pecados. E sabe, ele não ficou morto. Após o terceiro dia, ele ressuscitou. Aquele túmulo estava vazio. Jesus, ele voltou a viver. Ele está vivo. E sabe, crianças, Jesus veio ao mundo para que você pudesse ter uma amizade com Deus, uma amizade que vai durar para sempre. E depois da ressurreição de Jesus, ele ensinou mais pessoas. E depois de 40 dias, ele voltou para o céu. E ele está lá no céu como rei, reinando sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Ele é o presente perfeito de Deus. Deus ama muito você, nunca esqueça disso. E ele não quer que você fique separado dele, mas você está separado de Deus por causa do seu pecado. Deus quer ser o seu Pai Celestial. Ele quer ter você um dia morando no céu com ele. Mas a única maneira disso acontecer é quando você crê em Jesus como seu Salvador. E aqui, em João 1,12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Isso significa que você precisa crer em Jesus, confiar de todo o seu coração que ele morreu na cruz para te salvar. E quando você crê em Jesus e reconhece que você é um pecador, aí sim você pode se tornar filho de Deus. Então agora eu vou pedir que todos vocês abaixem a cabeça e fechem os seus olhos. E preste atenção no que eu vou dizer. Se você deseja crer em Jesus para se tornar um filho de Deus, por favor, levante uma das suas mãos. Muito bem. Quem levantou a mão pode abaixar. Todos podem abrir os olhos e levantar a cabeça. Olha, você que levantou a mão, me procure e eu vou lhe mostrar na Bíblia como é que você pode crer em Jesus para ser filho de Deus. Então, vamos ouvir mais uma vez o cântico que nós aprendemos hoje? Crianças, acabamos de ouvir uma linda lição que fala sobre o presente de Deus. Então, vamos cantar novamente a música que também fala desse presente de Deus, pensando bem nessa letra e pensando bem nesse lindo presente. Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio do céu porque gosta de mim. Meu amigo é Jesus, foi criança também, foi nascer em Belém, no presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio me abrir o caminho do céu. Meu amigo é Jesus, pra levar-me para o céu. Neste mundo nasceu o presente de Deus. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio me abrir o caminho do céu. Meu amigo é Jesus, pra levar-me para o céu. Neste mundo nasceu o presente de Deus. Presente de Deus. O presente de Deus. Que lindo cântico! Agora nós vamos para mais uma parte do nosso programa. Eu acredito que ao longo da sua vida você já tenha recebido muitos presentes. Agora imagine comigo alguém chegando com você, dando um presente, e quando você abre esse presente é exatamente aquilo que você gostaria de ganhar. E quando você chega para agradecer a pessoa, ela simplesmente diz: bom, agora você tem que lavar minha louça durante uma semana, limpar o meu quarto e me dar R$50. O que há de errado com o que acabou de acontecer? Realmente é um presente quando eu tenho que pagar ou trabalhar por ele? Não. Quando eu presenteio alguém, eu não devo esperar algo em troca. A pessoa não precisa trabalhar para mim nem pagar pelo presente. A palavra de Deus, a Bíblia, nos fala sobre um presente gratuito que Deus oferece a você. Ouça o que ele diz. Está em Efésios 2:8. Que diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Efésios 2:8. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outro livro, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é dividida, ela tem 66 livros e todos eles são a mensagem de Deus para nós. A Bíblia é dividida em duas partes. A primeira é o
o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O nosso versículo ele está no Novo Testamento, Efésios 2:8. Para a gente acharmos o capítulo, nós vamos olhar para os números maiores. Nós chamamos de capítulos. São os números maiores. E os versículos nós chamamos... os números menores são chamados de versículos. E diz assim, a palavra de Deus. Vocês não conseguem ler na minha Bíblia, não é? Ó, fica uma letra bem pequena. Mas o que eu trouxe? Eu trouxe um visual para que vocês possam ler comigo. Nós começamos pela referência do versículo. Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Agora, vocês já sabem que essas palavras elas vêm daqui, ó, da palavra de Deus. Mas e o que elas significam? Pois pela graça de Deus significa que Deus ele mostra a você a bondade dele que você não merece. Eu e você merecíamos ficar separados de Deus para sempre. Mas pela sua bondade, ele abriu um caminho para que eu e você sejamos salvos. Vocês são salvos, significa ter os pecados perdoados por Deus, para que tenhamos um relacionamento com Deus. Por meio da fé. Fé é quando você acredita em algo ou alguém. E esse versículo está falando sobre a fé em Jesus. Quando você tem fé em Jesus, você coloca toda a sua confiança nele, né? Crendo nele como filho de Deus, que abriu um caminho para que você pudesse ter um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus. Isso não vem de vocês. Quer dizer que você não pode se salvar sozinho. Não importa quantas coisas boas você faça. Mas é um presente dado por Deus. Isso significa que Deus deu um presente para você. E esse presente é algo que você não pode fazer nada para merecer ou comprar. Porque esse presente é o Filho perfeito dele, Jesus, que veio, que morreu numa cruz no seu lugar para que você pudesse estar com Deus. E por causa dessa grande bondade de Deus, você pode ser salvo crendo em Jesus. E isso é presente de Deus. É o que você não faz por merecer ou comprar. E você, criança, você já aceitou o presente de Deus, que é a salvação? Deus, ele oferece a você esse presente através da fé. E pela sua grande bondade, você pode ser salvo. Você deseja ser salvo hoje, crendo em Jesus? Se você já aceitou o presente de Deus, que é a salvação, lembre-se que você é salvo pela graça de Deus, pela sua grande bondade na sua vida. E lembrar e pensar naquilo que Deus fez por você pode te ajudar a dizer sim para as coisas que Deus quer que você faça. E para que essa mensagem, essa palavra esteja guardada na nossa mente e no nosso coração, eu tenho umas caixas que elas estão numeradas de 1 a 10. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a equipe A e a equipe B. A equipe A vai escolher o número, nós vamos abrir. Se tiver a referência do nosso versículo, nós vamos falar o versículo juntos, tá bom? E a equipe B também vai escolher um número e nós vamos ler o nosso versículo para que fique guardado no nosso coração. A equipe A pode escolher um número. Número 3, muito bem. Vamos ver o que diz o número 3, se tem a referência do nosso versículo. Não tem nada. Bora ver. A equipe B vai escolher um número. Qual é?
número 9. Vamos ver se tem o nosso versículo. A referência é Efésios 2:8, que diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Muito bem, bora ver. Equipe A escolhe outro número. 5. Número 5, vamos ver se tem. Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. A equipe B, não é? 2, número 2. Efésios 2:8. Novamente, vamos ler no nosso visual. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. A equipe escolheu, vamos ver, 10, o número 10. Vamos abrir. Não tem o nosso versículo, a referência do nosso versículo. A equipe escolhe outro. 6. O versículo, número 6. Vamos abrir. Ver se tem o nosso versículo, a referência. Efésios 2:8. Muito bem, agora sem o visual. Pois Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Muito bem. A equipe vai escolher outro. Número 8. Muito bem. Vamos ver se tem o número 8. Não tem. Vamos ver. A equipe vai escolher outro número. Bora ver. 7. Vamos ver o que tem no número 7. Efésios 2:8. Novamente sem o visual. Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Muito bem. A equipe vai escolher outro número. Temos aqui 4. Muito bem, 4. Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Muito bem. E a equipe, última caixinha de presente, número 1. Vamos ver o que tem. Não tem. Muito bem, crianças. Muito bem! Acabamos de aprender um versículo lindo, como é bom ganhar presentes. E para ganhar presentes, a gente não precisa fazer nada. Mas agora na nossa brincadeira você vai ter que fazer alguma coisa assim. Mas antes de falar da brincadeira que nós vamos fazer, eu quero te mostrar isso, um coração. Geralmente, quando a gente vê um coração, a gente lembra do quê? De amor, não é verdade? Na lição bíblica, você aprendeu que Deus te ama. Deus me ama. Ele ama você também. Então, agora, quando eu mostrar o coração, o que você vai ter que falar? Isso, Deus me ama. Combinado? Mesmo durante as perguntas aqui. Quando eu mostrar o coração, você vai falar Deus me ama. Tá certo? Muito bem. Então, a nossa brincadeira vai ser para ver se você se lembra do que você aprendeu na lição bíblica. Vai ser assim. Eu tenho aqui uma caixa e essa caixa tem alguns objetos. Nessa caixa tem uma capa de óculos, né? Uma caixinha de óculos, né? Para guardar o óculos. Tem uma estrela, que dá até para colocar nos enfeites de Natal. Tem um vidrinho com areia. Tem um durex. Tem uma bolinha de Natal.
e tem um grampeador. Então é o seguinte, eu vou fazer a pergunta e se você responder certo, você, né, a equipe, vai escolher um objeto que você não quer. E eu tenho aqui no meu papel a pontuação de cada um desses objetos. Quanto será que você vai receber de ponto? Vai depender do objeto que você não quer, ok? Então, vamos começar? Primeiro, com a equipe A. Eu quero que você, a equipe, né, responda para mim o que é que nos afasta de Deus. Muito bem, o pecado. Então, vamos lá, escolha aí. Ótimo. Elas escolheram o grampeador. O grampeador vale 50 pontos. Então, 50 pontos aí para a equipe A. Agora, equipe B. Me dá aqui. Ótimo. Já escolheram. A capinha, né? Mas antes vocês têm que responder a pergunta. Equipe B. O que Jesus fez por nós? O que ele fez? Ótimo, muito bem. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Que maravilha! Então, vocês escolheram a caixinha. 150 pontos! Opa! Então, vou deixar do lado de cá a caixinha de óculos, para depois a gente conferir os pontos, tá bom? Equipe A de novo. Vamos lá. A pergunta é: qual é o presente fora do comum? Muito bem! O presente fora do comum é Jesus, aquele que veio do céu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Muito bem. E então, qual que vocês vão querer? Ok. Eles querem a caixinha, né? O frasquinho de areia. Frasquinho com areia, 200 pontos, equipe A. Então, 250, então 250. E a equipe B tem 150. Pergunta para a equipe B. Qual era o nome da moça que Deus escolheu para que ela pudesse dar à luz, né, a Jesus, para que ela trouxesse Jesus ao mundo? Ótimo, Maria, a Maria. Então, a equipe B pode escolher também. Tá bom. Eles querem a estrela. Não querem a estrela? Quer dizer, querem, não querem, né? Porque querem porque pegaram, mas não querem porque não queriam a estrela. 150 pontos. Então, já passou para frente de novo a equipe B. E equipe A? Vamos lá, equipe A. Ótimo. Tá. Eles escolheram o Durex, mas eu vou fazer a pergunta para ver quantos pontos que eles vão ganhar aqui do Durex. Qual é a referência, né, do versículo? E não precisa falar o versículo todo, mas pelo menos se vocês conseguem explicar o que diz o versículo. Sim, Efésios 2:8. E o que é que diz lá? Exatamente. Que nós somos salvos através da graça, né? Por meio da fé. E nós não precisamos pagar nada por esse presente da salvação, porque Jesus pagou por nós. Muito bem. E o Durex vale isso, 50 pontos. Eita! Olha, então tem 3 aqui, então 150 com 50, 250. Agora vamos ver a equipe B, que eu vou fazer a pergunta. Equipe B,
Onde é que Jesus nasceu? Esse presente fora do comum nasceu onde? Muito bem, numa manjedoura lá na estrebaria. Muito bem. E para vocês, a bolinha. A bolinha 100 pontos. Então, aqui deu, vamos conferir, 50 mais... Não, 50 do grampeador, 250, porque valia 200 esse aqui, e mais esse aqui, o Durex, 50, 300. Aí, esse aqui, a capinha do óculos, 150. A bolinha, a bolinha 100, então 250, mais a estrela, 150. O grupo B ganhou, mas que bom que todos vocês entenderam muito bem a história e até mesmo o versículo. E olha, o que tem que falar? Isso, Deus nos ama. E esse é o melhor presente, porque por causa do amor de Deus, ele nos deu o seu Filho, Jesus. Muito bem. E agora, sabe o que nós vamos fazer? Olha só, eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês aqui. Olha que lindo. Isso. Olha aqui o outro. Isso. São cartões de Natal. Esses aqui já estão pintados. E que tal agora cada um pintar o seu cartão para poder presentear alguém, pode ser a sua professora, o seu coleguinha, um tio, um primo, o seu vizinho, com um de Natal, desejando para ele um Feliz Natal com Jesus. Vamos pintar, então? Ótimo! Muito bem! Já pintamos o nosso cartão de Natal e eu vi, ficou muito lindo esse cartão de vocês, tá certo? Estamos quase chegando no finalzinho do nosso clube de festa de Natal e aqui nós aprendemos isso aí, que Deus te ama, Ele me ama. E tem mais uma brincadeira antes da gente ir embora. A brincadeira é a seguinte, eu tenho aqui, mas eu não posso mostrar para vocês, porque vocês vão ter que descobrir qual é o personagem da história, né? Apareceram alguns personagens lá na história. E eu quero que vocês descubram, tá certo? Não vamos dividir em grupo. Quem souber vai falar o nome do personagem. Eu vou dar algumas dicas e você vai poder falar, tá bom? Vamos lá. O primeiro personagem é uma pessoa. Essa pessoa foi obediente a Deus e amava a Deus. Não ainda? Não, não é. Era uma mulher. Isso mesmo! Essa personagem, a Maria, aquela que Deus usou para trazer Jesus ao mundo. Muito bem. Agora, outro personagem. Apareceram várias vezes na história e de uma vez apareceram bastante. Não. Mais uma chance. Eles trouxeram a notícia maravilhosa daquele presente fora do comum. Isso mesmo! O anjo. Isso aí. Mais um personagem. Esse personagem é aquele que pode ser, é uma pessoa também, né? E ele é aquele que cuidava de alguns animaizinhos. E eles estavam também lá no campo. Muito bem! Pastor. E nós temos também Jesus, o nosso bom pastor. E o último personagem tem palavras.
tá? Para esse personagem. Esse personagem é muito especial. Isso, Jesus, mas tem mais uma palavra. Lembra que eu falei que são duas? Antes de Jesus tem mais uma. E essa palavra, que é a primeira, fala como Jesus veio à Terra. Muito bem! Bebê Jesus. Ótimo! Ai, que pena que estamos chegando ao fim do nosso clube de festa de Natal. Vamos lembrar sempre do nosso presente fora do comum, Jesus. É fora do comum porque só ele poderia ter feito o que ele fez, ter morrido numa cruz por causa dos meus e dos seus pecados. E ele também ressuscitou. E tudo isso por quê? Sim, porque Deus me ama, porque Deus te ama. Agora, não fique triste. Por quê? Porque você vai poder lembrar dessa história durante a semana. Isso mesmo. E como é que você vai lembrar dessa história? Você vai se lembrar dessa história porque você vai levar para casa esse livrinho que está escrito Hora Tranquila. Então, cada dia da semana, lá na sua casa, você vai poder fazer uma atividade desse livrinho. Olha, tá marcado aqui, ó, a capa dele, que tem alguma atividade, e depois tá marcado aqui, ó, 1, 2, 3, né? O 2, aí tem o dia 3, a lição 2, tá bom? E tem aqui também, olha que legal, bastante coisa que enquanto você for fazendo, você vai se lembrando da nossa história, certo? E tem até um caça-palavras e tem a palavra escondida. Então, você vai poder se lembrar da nossa história e do que nós aprendemos aqui no nosso clube de festa de Natal, levando esse caderninho, esse livrinho da Hora Tranquila, tá certo? Mas antes de ir embora, lembre-se também que você que deseja hoje receber esse presente fora do comum, que é Jesus, você vai poder ficar aqui ainda para conversar com a tia Fernanda, tá bom? E ela vai explicar como você pode receber Jesus como seu Salvador. E agora nós vamos orar agradecendo a Deus. Muito obrigado, Deus, porque esse clube de festa de Natal foi muito bom e nós aprendemos muitas coisas da tua palavra e principalmente desse presente fora do comum, Jesus. Em nome dele é que oramos. Amém. Então, lembre sempre que Deus te ama. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Pequenino neném, o presente de Deus. Pequenino neném, o presente de Deus.